Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e a sua expressão para você falar em público, sem medo, tá bom? Eu sou Elisan Correia e o tema do episódio de hoje é como o controle da ansiedade te ajuda a falar em público. Gente, hoje é um dia que a gente precisa ter controle da ansiedade, né? A ansiedade, ela tá loucaça aqui. Você tá olhando as redes sociais, tá vendo tudo aí, tá tendo umas confusões, deixa a gente ansioso, deixa a gente preocupado. E vamos definir, né? O que é ansiedade? Ansiedade é justamente esse estado de preocupação com algo, tá? Eu vou falar hoje, eu vou falar hoje sobre preocupação com um evento, tá? E sempre relacionado a falar em público. Mas essas são dicas que você pode levar para o seu coraçãozinho para qualquer momento que você estiver ansioso sobre qualquer coisa. Inclusive para uma coisa que está acontecendo aí nesse nosso universo, né? Nesse nosso mundo pertinho da gente. E é estranho demais a gente acordar com notícias assim, né? Vamos lá, antes deixa eu te dar dois recadinhos. Dia 24 de março vai acontecer um evento ao vivo, online, gratuito, tá bom? Para você que quer aprender a dominar sua timidez, para você que quer aprender a falar em público, para você que quer falar em público sem medo, indiferente do teu objetivo, tá? Se você quer aprender a falar em público para você conversar melhor com sua família, para você pedir um emprego, para você fazer uma entrevista de emprego em grupo, para você se relacionar melhor, não importa, para você gravar vídeo, não importa mesmo, tá? A gente vai falar sobre tudo, um compilado de técnicas para que você possa aprender a dominar essa tua timidez, essa tua expressão para que você consiga falar em público. E outro recado é que nós temos um grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas, onde eu posto várias novidades lá sobre tudo que está acontecendo. Então, clica no link abaixo aí, ou vai no link da bio, se você está assistindo no Instagram, entra para esse grupo do WhatsApp, beleza? Vamos dar seguimento no nosso podcast aqui. Vamos começando aqui por onde a galera geralmente confunde, né? Ansiedade, cara, ansiedade é um estado de nervosismo, né? Você tá preocupado com alguma coisa. E as pessoas, elas acreditam que isso é frescura, muitas das vezes. Você olha a pessoa que tá ansiosa e fala, pô, pare com isso, para de estar ansioso. E as pessoas, elas não entendem que o processo da ansiedade é uma coisa que está presente em todo mundo. É uma coisa que é natural nosso, é quase como se fosse um estado de alerta. A ansiedade, ela pode vir em qualquer momento. Eu vou falar hoje sobre ansiedade com relação a eventos, então ela tem uma causa, né? É o evento que vai acontecer, mas muitas vezes ela pode não ter essa causa óbvia, né? Você olha e fala assim, pô, não tem nenhum evento, não tem nada para acontecer, e por que eu tô ansioso? Quantas vezes você já não ficou assim? Você tá tranquilo, de boa, não tem nada para fazer e de repente fica ansioso. Pô, porque não tem nada para fazer, você tá ficando ansioso. E ela tem várias raízes, pode ser vários medos que você tenha, vários traumas, tá? Você fica triste, você fica feliz. O teu consciente não entende que aquele momento que não é para você ficar feliz, ou aquele momento não é para você ficar triste. Geralmente é para triste, ou é para nervoso, ou é para com raiva. Então o teu consciente não entende. Esse não é o momento para eu ficar triste. E aí de repente você fica triste. A pessoa fala assim: nossa, fulaninho é meio depressivo, né? Pô, muitas vezes pode ser ansiedade. E ansiedade tem causa, depressão também tem causa. São hormônios, são estados nossos. Tá? Então é real, uma coisa que acontece dentro de você, não é frescura. Primeiro ponto, entenda isso. E fique bem com você, tá? Não é frescura, vai acontecer por alguma coisa. E eu tenho uma história aqui pra contar, eu já conto ela, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre evento, ok? Sobre essa ansiedade prestes a um evento. Eu vou falar em público daqui um dia, daqui 2 dias, daqui 5 dias, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui alguns minutos eu vou falar em público e eu tô ansioso, vou ficar ansioso. Cara, é natural que você fique ansioso. Primeiro ponto. Já tô adiantando a conversa aqui. Aceite que você vai ficar ansioso. Se você não está ansioso, aceite que você estará, tá? É importante. É importante você aceitar isso. Porque quando você aceita, você entende que você precisa lidar. Eu aceitei, entendi que eu vou ficar ansioso, que eu vou ficar nervoso. Então eu vou ver como que eu vou lidar com isso agora. Quando você não aceita que você vai ficar nervoso, que você vai ficar ansioso, você não faz nada. Você fica só esperando acontecer, tá? É... E vamos lá. Você acha que eu não fico ansioso? Pô, eu fico ansioso demais. E antigamente eu era muito ansioso, só que a minha ansiedade, ela era de agressividade, tá? Eu era uma pessoa muito explosiva, eu era uma pessoa que não controlava muito isso. Eu tava tranquilo e aí começava a conversar com alguém, e aquela conversa virava uma discussão e já, sabe? Então, o controle da ansiedade não me ajudou só para falar em público, né? Ela me ajudou para mim como ser humano. Então, se eu tô querendo resolver um problema, eu resolvo um problema com muito mais calma do que sempre quando tem alguém envolvido,
né? Então, falar em público é falar com uma ou mais pessoas, isso vai ajudar definitivamente quando você tem o controle da sua ansiedade, porque você melhora seus relacionamentos, você começa a entender mais as pessoas e tudo mais. Ontem a gente falou sobre empatia, né? Acho que foi isso, né? Não, a gente falou sobre os benefícios de falar em público. Antes de ontem a gente falou sobre empatia. E é muito importante, né, para a gente ter na nossa comunicação essa empatia. E quando a gente começa a trabalhar a empatia, automaticamente a gente começa a trabalhar a redução dessa ansiedade. Você tem que entender, cara, que a ansiedade você não joga com ela. Você não joga, sabe? Estamos pensando num campeonato? Timidez você joga, expressão você joga, ansiedade você não joga. É um jogo que é praticamente inevitável, mas você não joga. Que eu quero dizer com isso? Eu vou usar um termo que não deveria usar, mas vou usar. Você não vai pra guerra com a ansiedade. Você não vai pra guerra, na verdade, com nada, né? Você não guerreia, não guerreia. Não tem porque você tá em guerra, mas tá tudo bem, né? Tudo bem, de alguma forma tá tudo bem. Eu tô rindo de nervoso mesmo. Quando você vai pra guerra, digamos assim, com a ansiedade, você tem muitas chances de perder. Porque a ansiedade, cara, ela é uma coisa que tá no nosso estado intrínseco, tá? Ela tá enraizada no nosso sistema límbico. Ela tá lá. E muitas vezes ela se camufla de outras coisas. Às vezes você pode falar assim: nossa, eu tô ansioso porque eu vou fazer um evento. Mas às vezes não é só porque você vai fazer um evento. Você tá ansioso pelos medos que você tem que vão acontecer nesse evento. Você tá ansioso porque você não sabe o que vai acontecer. Você não preparou o teu discurso, você não preparou aquilo que você vai falar. E não é só uma palestra, gente. O evento que eu tô falando aqui é você ir se encontrar com uma pessoa que você gosta. Marcou um date lá com a pessoa, você vai lá. E aí? Vou no cinema com a pessoa que eu gosto. Nem sei se dá pra mais, se as pessoas vão no cinema mais, mas enfim, você marcou alguma coisa que é muito importante pra você. Tem uma entrevista de emprego, em grupo, tem uma reunião, sabe? Uma coisa importante pra você. Isso é um evento, tá? Não confunda evento só com palestra, só com... Não, é um evento pra você. E aí você fica ansioso. Mas o porquê que você está ansioso por esse evento? Tem alguma coisa por trás disso, tá? E como o assunto aqui é como a ansiedade, como o controle da ansiedade te ajuda a falar em público, eu quero dizer, quando você controla a sua ansiedade, você está um passo de controlar a sua expressão. Porque quando você controla a sua ansiedade, você está baixando o nível e tá com o campo liso, cara. Tá com o campo arado, pronto para você trabalhar em cima da tua expressão. Quando você está ansioso, automaticamente você perde controle sobre a sua expressão. Você já viu uma pessoa nervosa no palco? Como que ela fica? Ela fica se mexendo de um lado pro outro, fica coçando e não sabe o que tá fazendo, não sabe o que faz com a mão, fica assim, não consegue olhar no olho das pessoas e fica toda hora assim nervoso e pensando o que tá acontecendo. Em qualquer momento pode dar alguma coisa errada. Ela fica preocupada em excesso com alguma coisa. Então ela está ansiosa. E quando você está ansioso, você não se preocupa com a sua expressão. Você pode até pensar nela, né? Você pensa, pô, mas o que eu faço com a mão? O que eu faço? Mas você não tem controle sobre ela. Você não tem controle se você está falando alto, se você está falando baixo, se você está usando o tom de voz correto, a entonação correta, se você está dando as pausas, se você não está dando as pausas. Você não se preocupa com nada da tua expressão. E lembra, expressão são 3 pontos. É a expressão vocal, é o nosso vocabulário e o nosso corpo. São 3 âmbitos. E dentro desses 3 âmbitos existem diversas outras coisas, camadas, camadas e camadas de expressão, que você começa a controlar um pouquinho. Então, se você é novo aqui, cara, tem vários episódios aí do podcast. Esse é o podcast 15, episódio 15. Então, volta lá nos outros, que a gente está falando sobre várias coisas relacionadas a falar em público e timidez e medo de você falar em público. Então, é importante a gente ter essa noção de que o controle da nossa ansiedade vai nos facilitar muito pra gente falar em público sem medo. Muito, mas muito mesmo. Guarda no coração. E mais pra frente quero dar umas técnicas pra vocês. Mas entenda isso, a importância de você controlar a sua ansiedade para que você consiga falar em público sem medo, tá? Toma uma água. Vamos lá. A perguntinha que o Elisan adora fazer. Por que você deveria investir tempo ou dinheiro para aprender a controlar a sua ansiedade? Tem uma coisa que é intangível, que é a nossa paz, né? É uma paz para a vida. Quando você está ansioso, é um estado de sofrência, é um sofrimento, é uma coisa que te deixa
num estado de nervosismo. Já disse, a ansiedade é uma preocupação com algo. Às vezes às vezes você consegue ver o que que é a causa disso. Ah, é porque fulano brigou comigo, daí eu vou ficar ansioso, vou ficar nervoso. Mas às vezes não tem uma causa tão óbvia assim. Ela tem uma causa mais enraizada. É lá dentro, você ainda não conseguiu ver. Às vezes você precisa de ajuda, tá? Então por isso que é importante você procurar uma ajuda profissional se você sofre com crise de ansiedade, por exemplo. Porque isso vai afetar muito os seus relacionamentos sociais. Você corre muito risco de você desenvolver fobias grandes, fobias sérias. Então, trate isso antes de se tornar uma coisa muito séria. É uma coisa séria, mas trate isso antes de se tornar uma coisa muito séria, onde você vai ter problemas para você ir no mercado, onde você vai ter problemas para receber uma visita na tua casa. Coisas que para você hoje pode parecer comum, daqui a pouco não é, tá? Então, esse é um principal ponto, cara. Invista tempo para você controlar a sua ansiedade, para você reduzir ela, para que você tenha uma vida mais leve, em primeiro lugar, uma vida mais de boa, cara. Você fica tranquilo. Você vai ficar ansioso? Vai, cara, mas você não vai ficar morrendo por causa daquela ansiedade. Você não vai ficar super, hiper, mega preocupado com uma coisa, que às vezes pode parecer comum. Quantas vezes você já não olhou uma pessoa se preocupando demais com uma coisa que era boba? Para você era boba, para ela era gigante, para ela era o mundo. Ela se preparou muito para aquilo, ela queria que fosse daquele jeito. Se você olhar um casamento, cara, casamento é um evento onde a pessoa se preparou a vida inteira esperando aquele momento, né? Ela se prepara um pouquinho antes, mas ela esperou a vida inteira, então ela tá com grande preocupação, então ela tá com uma grande ansiedade sobre aquele evento, e tudo tem que dar certo. Se uma coisinha, se a pétala, quando você jogar, ela cair torta no chão, acabou o casamento. Meu Deus, a pétala caiu torta. Significa que tá certo ou tá errado? Não sei, vai da pessoa. Mas significa que a pétala caiu torta. E é a importância que a pessoa dá para aquela pétala caindo torta. Então a ansiedade, ela não tá nos outros. A ansiedade está sempre dentro de você, sabe? Tem uma frase muito boa que eu não lembro exatamente dela, mas ela é quase como se fosse assim: se alguém consegue te deixar nervoso, essa pessoa tem controle sobre você. O nervosismo, a irritação, a ansiedade, a felicidade, a tristeza, todas as emoções, elas estão dentro da gente. Isso aqui é uma parada nossa. Então quando você está falando em público e alguém te deixa, tá numa discussão, tá numa conversa, em alguma coisa, e alguém te deixa nervoso, essa pessoa tem controle sobre você. Quando você controla a sua ansiedade, você não deixa com que as pessoas tenham controle sobre você. E eu tô falando aqui relacionado a evento. Quando você está falando em público em um evento, está esperando alguma coisa, né? Está esperando um evento muito importante, de novo, pode ser um relacionamento, pode ser uma conversa com seus pais, pode ser qualquer coisa, você está esperando muito daquilo, você não pode deixar que esse evento tome controle sobre as suas emoções. Porque quando ele toma controle sobre a sua ansiedade, você perde controle sobre a sua expressão. E automaticamente você vai aumentar a sua timidez, esse nível de ansiedade, e você vai perder a expressão. E aí você vai aumentar ainda mais e vai virar uma bola de neve. Uma coisa vai alimentando a outra. Vai alimentando a outra. Quando é o contrário, quando você tem controle sobre essa ansiedade, você tem muito mais controle sobre a sua expressão. E quando você tem controle sobre a sua expressão, cara, você tem segurança. Segurança é a palavra-chave para você falar em público. Você nunca vai estar perfeito para falar em público. Você vai travar uma coisa ou outra, você vai isso, você vai aquilo, mas quando você reduz a possibilidade disso acontecer, você tem uma segurança, você fica tranquilo, você fica na paz. Então, respondendo a essa pergunta do por que você deve investir tempo ou dinheiro, primeiro, é para paz, você ter paz de espírito para você conseguir viver uma vida tranquila, e em segundo, é para você aumentar a sua performance, tá? Você precisa aumentar essa noção de que quando você vai falar em público, você pode sempre ser melhor. Não é se cobrar, eu preciso ser o melhor, é você sempre pode ser melhor. Melhor do que você foi ontem, melhor do que você é hoje, sempre em constante melhora, mas não é essa cobrança, porque essa cobrança também gera ansiedade, tá? Então não é se cobrar demais, mas é entender que você pode melhorar sempre, senão você sempre vai regredir. Ah, uma pessoa que falava bem, deixou de falar, ficou um tempo parado. Eu vejo por isso nos palcos. Cara, quando eu fico muito tempo longe dos palcos, a gente trava. Aí o ator tem que voltar e trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito para que ele consiga ter aquele nível que ele tinha antigamente. Só que ele vai trabalhar com menos esforço do que ele trabalhava antes. Vou dar um exemplo com o tempo. Deixa eu mensurar isso com o tempo. Digamos que antes você precisava de 3 meses para você conseguir entrar em forma, digamos assim, e pegar aquele personagem. Quando você já tem um tempo de experiência e você ficou um tempo parado,
tá? Você não precisa mais daqueles 3 meses. Às vezes você precisa de 1 mês e meio para você pegar aquele personagem, entender aquele personagem, sabe? Então você ganha maturidade no aprendizado. A mesma forma funciona com relação à ansiedade. Quando você trabalha ela antes, quando acontecer, porque ela vai acontecer, você tem muito mais experiência para lidar com ela, em vez de você ficar deixando para lidar com ela em cima da hora. E é por isso que eu sempre trabalho antes, na precaução. Você não espera ficar com dor para você tomar remédio, você evita ficar com dor, tá? O remédio, ele vai funcionar às vezes, vai chegar um momento que ele vai parar de funcionar, tipo um antibiótico. E o remédio que eu digo aqui é um exercício que eu vou passar para vocês mais à frente, que ele pode funcionar, cara, ele vai funcionar com você 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas ele não vai funcionar com você 10, não vai funcionar com você 15. Por isso você tem que usar ele com uma noção, né? Medida. Você tem que usar ele com calma. Não fica usando ele toda hora, porque quando você fica deixando, a tua ansiedade ela vai começar, é como se ela começasse a aprender aquele jogo. Ela aprendeu que você vai lidar com ela dessa forma. Então, opa, se você está lidando com a ansiedade dessa forma, eu vou melhorar a forma de te deixar mais ansioso. É quase como se fosse um mal que está ali sempre no teu cangote, tá? Então, entenda que a gente precisa sempre controlar nossa ansiedade para que a gente consiga melhorar nossa expressão, para a gente falar em público com segurança, tá? Vamos lá. Se eu não fizer, Elisa, se eu não quiser dominar a minha ansiedade, se eu não quiser trabalhar a minha ansiedade, você tem alguns riscos aqui que eu quero deixar que você... Eu quero te deixar ciente para você escolher não fazer isso, tá? Primeiro que uma pessoa que está sempre ansiosa, ela está sempre preocupada. Preocupada com tudo, cara. Você já viu uma pessoa preocupada? E uma pessoa preocupada dói de ver uma pessoa preocupada. Porque uma pessoa preocupada não tem o que você fale que você vai acalmar ela. Porque é uma coisa dela, tá? Algumas coisas você consegue falar, né? Pensa numa mãe que tá preocupada, tá? Eu vou usar um exemplo extremo aqui, tá? Pensa numa mãe, o filho não chegou ainda em casa, a filha não chegou ainda em casa e ela tá super preocupada. Cara, não tem quase o que você fale pra ela, pra você acalmar ela. Ela tá preocupada. E tá tudo bem ela tá preocupada, porque é o filho dela, ela dá muita importância pra isso. Ela pode fazer alguma coisa pelo filho dela naquele momento? Não pode. Então você olhando de fora, você olha e fala, pô, você tá se preocupando por nada. Ele já vai chegar, daqui a pouco a pessoa tá aí. Só que a pessoa que tá preocupada, ela tá imaginando 1000 cenários. Meu Deus, meu filho foi sequestrado, meu filho isso, minha filha aquilo. E são preocupações que são reais, tá? Não tô tirando o peso da realidade, não. A realidade é dura, machuca mesmo. É real. São preocupações que são reais. Mas o que essa mãe pode fazer naquele exato momento? Ela só pode ficar preocupada. Então ela só vai ficar preocupada, ela só vai focar naquilo. Enquanto a pessoa não chegar, ela vai ficar preocupada. Tem gente que lida tomando um copo de água com açúcar, tem gente que lida de uma forma, tem gente que lida de outra, e tem várias formas de você lidar com isso. Mas isso não tira o fato de você ficar preocupado com essa situação. É um evento que está acontecendo ali. E quando a pessoa está preocupada, o que acontece? Cara, ela fica andando de um lado pro outro, ela fica preocupada, ela fala rápido, ela mexe na testa e fica suando e faz isso, faz aquilo. Ela tá ansiosa demais com aquilo. E eu, de novo, não tô tirando peso, não. Tá, fica ansioso mesmo, porque você não tem controle. Você fica ali, com medo. O que pode acontecer? Essa ansiedade, ela tem uma causa. Tá aí, é o medo. Você tá com medo do que pode acontecer. Você tá com... Essa incerteza, ela te domina, tá ali naquele momento. E agora, vamos jogar isso para um outro aspecto, para um evento. Evento, digamos, de apresentação em público, tá? Pode ser para uma pessoa, pode ser para duas, pode ser para quantas pessoas for. Você vai ficar ansioso. Primeira coisa, anota isso, guarda no coraçãozinho, escreve na testa. Você vai ficar ansioso. O que você pode fazer para você reduzir essa ansiedade? Se você sabe que ela vai bater, você vai trabalhar na prevenção dela. Você trabalha na precaução. Você trabalha antes, para que quando ela venha mais fraca. E você tenha ferramentas, que são várias ferramentas que você pode usar, eu vou passar uma delas aqui, mas que você tenha ferramentas que você consiga usar na hora para você controlar ainda mais. Então você controla na precaução antes, para ela não virar um monstro gigante, você controla antes na precaução, e quando ela vir, que ela vem, cara, ela é inevitável igual Thanos, ela vem, cara. Quando ela bater, ela não vai estar tão forte, porque você trabalhou na precaução antes, na prevenção antes. E aí você vai usar a ferramenta e você vai reduzir ela ainda mais, para que você tenha um mapa, para que você tenha o campo arado, para que você trabalhe a sua expressão. E você consiga falar bem, você consiga falar alto, você consiga se expressar com o seu corpo da forma que você quer, consiga tudo isso, seguir o roteiro que você preparou na sua cabeça, no script. Não. Cara, isso vale para qualquer coisa.
vale para uma venda, vale para você se relacionar melhor com a sua família, para uma reunião de família, vale para uma reunião de trabalho, vale para uma reunião de escola, vale para qualquer coisa. Uma gravação de um vídeo vale para tudo. Para tudo. A ansiedade é chave. Se você não controlar ela, ela vai te jogar no chão, ela vai ficar pisando em você. Vai pisar, cara. Tipo o Rock Balboa lá no texto dele lá sobre a vida vai te bater e enquanto você ficar no chão, ela vai ficar te batendo, tá? E outra coisa que é é quase como se fosse um grande pesar, né? As pessoas que quando elas ficam ansiosas, elas tendem a descontar em quem está em volta. Eu sei porque eu já fiz isso, faço isso. Não significa que eu não fico ansioso, não significa que eu não fico estressado. Eu faço isso. Eu faço menos do que eu poderia se eu não trabalhasse minha expressão, se eu não trabalhasse a minha ansiedade. Eu faria muito. Cara, como eu já disse, eu era uma pessoa muito explosiva. Qualquer coisinha, eu tava ali resolvendo o negócio, eu já ficava puto, já batia nas coisas e queria ir embora. Já aprendi a controlar isso. Ok, beleza. Isso afeta muito o nosso falar em público, porque quando você tá falando em público, você tá à flor da pele. Você tá num momento de exposição. Se você não viu o por que a gente fica nervoso, né? O podcast, o episódio que eu falei sobre isso, cara, volta lá e veja. Eu dou detalhadamente várias coisas do porquê que você fica nervoso, por que você fica tão ansioso assim quando você está se expressando, né? E quando eu aprendi a controlar isso, eu me tornei uma pessoa um pouco mais racional, digamos assim. Sabe? A pessoa, pô, ele consegue resolver problema, ele é racional, ele consegue pensar, ele consegue isso. Cara, eu tava sempre aqui dentro. Só que a ansiedade não me deixava. Tava sempre aqui dentro. Então a ansiedade, ela ofusca. Ofusca seu brilhinho maravilhoso, tá? Ela ofusca você de... Deixa eu arrumar o bigodinho aqui. Ela ofusca você de executar com excelência aquilo que você gostaria ou aquilo que você poderia. E você acaba descontando nas pessoas mais perto de você, pode ser qualquer estágio da ansiedade. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser qualquer estágio, qualquer emoção, qualquer sentimento, você acaba despejando nas pessoas que estão à sua volta. Pode ser estressado, aí você briga com alguém, ou pode ser triste, você deixa aquele ambiente, pum, pra baixo, dark. Quantas vezes você já não viu uma pessoa que já chegou triste e envolveu o ambiente? A energia, ela contagia, ou ela contamina. Depende do ponto de vista. Cara, se você chega triste, chega pra baixo, vai contaminar. A gente tende a ter essa noção de que, opa, tô muito feliz, a pessoa tá muito triste, deixa eu igualar aqui para que essa pessoa aqui não fique se sentindo mal comigo. É natural nosso, a gente quer se sentir uma pessoa que tá ali recíproca com a outra. Pode ser na tristeza. Você vai chorar junto. Então, esse controle da ansiedade é fundamental para vários pontos da nossa vida, tá bom? Vários, vários, vários. Vamos lá. Onde que as pessoas erram quando elas querem controlar a sua ansiedade? Bom, primeiro elas acham que não se pode fazer nada. Né? Eu sou ansioso, eles são assim mesmo, eu não posso fazer nada, a minha vida é assim, eu sou a síndrome de Gabriela, como sempre falo aqui. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Não consigo melhorar a minha ansiedade. O outro ponto é saber que tem uma solução para o problema, que agora você sabe, então esse é tua parada, e você não trabalhar para você reduzir ela na precaução. Você sabe que você vai ficar ansioso. E você sabe que você pode fazer alguma coisa por isso. E você não trabalha a sua ansiedade. Por quê? Eu gostaria muito de entender o porquê. Por que você não trabalha no controle da ansiedade antes de que ela se torne um monstro? Você não deixa a ansiedade virar um monstro gigantesco que você não consegue lidar com ela. Você vai precisar de ajuda. Você lida com ela agora, enquanto ela é um filhotinho, bebezinho, tá ali, pequenininha. Porque você consegue controlar ela melhor. Tá? É simples assim. E por onde que a gente começa, então? Vamos lá, já entendeu isso? Agora vamos para as partes práticas. Deixa eu tomar uma água antes. Vamos lá. Por onde que a gente começa lidando com a nossa ansiedade? Por onde que a gente começa lidando com a nossa ansiedade para falar em público? Para nos expressar. A gente está perto de um evento, tô ansioso, daqui 2 dias, daqui 3 dias vai acontecer um evento, daqui 1 semana, daqui 1 hora, daqui 2 horas. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, são 3 estágios, tá? São 3 estágios, eu vou dar solução para 2 deles. O do meio eu já dei solução em outro vídeo, mas eu quero dar solução para 2. São 2 estágios muito importantes, que o primeiro eu até separei aqui que eu gosto de chamar ele por nomes, né? Vamos lá. O primeiro é o tô de boa, é o estágio tô de boa. O que significa? Que você vai ter um evento daqui 2 dias, daqui 1 dia, daqui 6 horas. Você tá em casa ainda, tá tranquilo,
Tá, você tá de boa, tá um pouquinho preocupado, mas você tá de boa, de verdade. Assim, você tá, cara, vai ter um evento, você fica pensando nele, é inevitável não pensar no evento, nessa coisa que vai acontecer. E evento pode ser qualquer coisa, já falei pra você. E você, cara, mas você vê que a ansiedade tá começando a bater? Ela tá começando a aumentar? Uma solução prática, 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 prática. Eu aplico muito isso nas minhas coisas. E antes de eu te ensinar, deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Essas semanas a gente tava passando em edital, tava fazendo edital, não sei o quê. E, cara, o edital ele chegou num momento onde tinha muitas inscrições e ele precisava fazer um sorteio. Cara, isso machuca, hein? Sorteio, sorteio em edital, pelo amor de Deus. E aí, a ansiedade, ela vem, cara. A ansiedade vem e vem forte, vem com tudo. Por quê? É uma coisa que você esperava que pudesse acontecer, o sorteio, né? Nas vagas, mais pessoas se inscreveram para vagas que tinha e ia rolar um sorteio, então as pessoas, elas estavam com um grau de ansiedade, com um nível de ansiedade no, cara, não consigo controlar, não tem o que eu faço, eu preciso pensar naquilo, só nesse esse evento. É aquele exemplo que eu dei da mãe preocupada com o filho que não chegou em casa. As pessoas estavam, cara, eu preciso ver isso, eu preciso acompanhar, por mais que o resultado saia daqui 2 dias, eu preciso acompanhar agora, nesse exato momento. Isso gera muita ansiedade, gera muita, muita, muita ansiedade. O que você faz quando acontece uma coisa dessa? Quando você está prestes a estar num evento, quando faz daqui 5 horas, daqui um dia, e você está muito nervoso. Como que você soluciona essa ansiedade? Eu já falei, você tem que reduzir ela para que ela não venha depois muito forte. Cara, você trabalha em cima de coisas que você consegue tirar sua atenção dela. Por exemplo, um hobby. Um hobby é excelente, excelente para que você reduza a ansiedade nesse momento, tá? Vai ter momento que você tá 2 horas pro evento, você tá lá, não tem como você fazer um hobby, é bem difícil, né? Você pegar um livro e começar a ler e não se preocupar com isso. Você assistir um filme e não se preocupar com aquilo, tá? Então, aqui nesse momento eu sugiro que você vá fazer alguma coisa onde você precise, precise sair do seu ambiente normal. Digamos, eu trabalho aqui no meu escritorinho, tô aqui bonitinho. Aqui é meu ambiente normal. Se eu ficar ansioso e ficar aqui, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que procurar outra coisa. Então o que eu faço? Eu pego o violão, vou tocar pra lá, pego música, pego a gaita, tá aqui, ó, aqui em cima aqui, você consegue ver, ó, gaita, gaita, tem triângulo, tem chocalho, tem um monte de coisa ali, que são coisas que eu utilizo pra me distrair, que é pra tirar essa ansiedade. A ansiedade vai bater forte depois. Eu falo, cara, tá bom, entendi, agora eu não posso fazer nada por ela. Não posso, não tenho o que eu faça. Então eu vou fazer outra coisa. E você foca em fazer outra coisa. O que eu sugiro ainda mais do que você tocar música, alguma coisa assim, é você fazer atividade física. Porque atividade física, primeiro que você tem que sair daqui, né? Você tem que sair do seu ambiente aqui. Você não vai ficar fazendo flexão no chão. Você vai lá pra fora, pelo menos, se for fazer flexão. Mas vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta. Eu treino boxe, então pra mim é excelente, cara. Eu treino boxe, vai lá e treina boxe e esquece. E sempre quando você for treinar, treina em melhorar a sua performance, tá? É objetivo, bota um objetivo, senão você vai ficar treinando pensando naquela parada. Você tem que tirar aquilo. Esse é o segredo para você conseguir reduzir a sua ansiedade. É parar de pensar naquele negócio. Mas é muito difícil você parar de pensar naquele negócio simplesmente por força da vontade própria. Fala assim, não, eu vou parar de pensar naquele negócio. E você para de pensar. Cara, é muito difícil. Então você tem que ocupar a sua mente com outra coisa. Outra coisa. Vai fazer outra coisa. Uma coisa que você gosta, uma coisa que te tire daquele pensamento. Se você tá nesse nível do opa, tô de boa, então você consegue ainda fazer um exercício físico sem pensar muito naquele evento que vai acontecer. Você consegue fazer correr no parque, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa que você consiga tirar essa concentração desse evento. É o primeiro ponto, ok? E o segundo ponto é pro nível mais difícil, né? Que é o nível onde você está 2 minutos. 1 minuto. Cara, você vai entrar, pelo amor de Deus, você tá ali, você tá 1 minuto para você entrar naquela reunião, você tá 1 minuto para você dar a tua ideia. Desculpa, aí você precisa. Meu Deus do céu, tô ansioso, tô nervoso. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A ansiedade, velho, ela vai bater. É o primeiro ponto que você precisa saber. A ansiedade vai bater. Deixa eu tomar uma água. A ansiedade vai bater nesse momento que você vai falar em público. E você precisa saber que existem técnicas e várias ferramentas, principalmente ferramentas de respiração, que são ferramentas onde você trabalha fisicamente para controlar o seu estado emocional.
E tem ferramentas emocionais, né? Que são coisas que você vai pensar, isso, aquilo. Eu vou te ensinar a ferramenta física, que vai mexer no teu emocional, porque eu acho que quando você está aprendendo a controlar a sua ansiedade, você precisa sempre ter esses estímulos físicos, controle da sua respiração, por exemplo, para que você modifique seu estado emocional, tá? Depois, quando você tiver mais controle, você consegue modificar seu estado emocional sem precisar de nenhuma ferramenta de respiração, coisa assim. Mas eu tô passando para você num nível onde você, cara, vou dar um exemplo, vou dar uns exemplos aqui para ver se você se encaixa neles. Reunião, tá? Vou gravar um vídeo, vou entrar numa live, vou fazer uma entrevista de emprego em grupo, ou não é em grupo, ou uma entrevista em geral. Vou chegar naquela pessoa que eu gosto e ela tá ali, cara, eu vou conversar com ela agora, sabe? Daqui 1 minuto eu vou falar com ela, daqui... nesse momento, tá? Então é o grau, imagina o grau de ansiedade. Pensa aí numa coisa que te dá muita ansiedade. Agora, eu quero te ajudar com uma técnica. E essa técnica é uma técnica de respiração, onde você vai aplicar ela da forma com que eu estou te ensinando, tá? E você sempre precisa levar o viés do momento. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, por exemplo, você está sentado numa mesa, na reunião, e vai chegar um momento, é bem difícil que você consiga, é bem difícil de você conseguir mascarar que você está ansioso, se você usar essa técnica. Tem outras técnicas de respiração, por exemplo, a 555, que é uma técnica excelente, que você pode usar em qualquer momento e ela super fica tranquila. Mas essa técnica eu vou sugerir para você ir num lugar reservado, tá? Reservadíssimo, reservado mesmo. O que tu vai fazer, cara? Faça isso agora comigo. O que você vai fazer? Você vai lá no banheiro, vai num lugar, vai, cara, reservado onde você consiga ter sua paz de espírito. Você não vai gritar, você não vai fazer nada disso. Então pode ficar tranquilo, pode ser um lugar onde está rolando um monte de pessoas em volta, só que elas não estão te vendo. Porque quando elas te veem, vai gerar mais ansiedade ainda. Você fala, pô, tô ridículo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô mó feio aqui, não deveria fazer isso. Enfim, vai para um lugar onde as pessoas não estejam te vendo, porque vai facilitar esse exercício, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar o foco desse evento. Como que eu tiro o foco desse evento, Elisa, sendo que ele vai acontecer daqui 1 minuto? Eu tô esperando por isso há anos, estou esperando por isso há semanas. Como que eu vou tirar o foco? Você não vai tirar o foco só com a força do teu espírito. Eu vou falar, eu vou tirar o foco. Não, você vai tirar com o exercício de respiração. Porque o exercício de respiração consiste em você trabalhar principalmente a sua concentração, ok? Ansiedade, lá dentro da oficina de interpretação, por exemplo, a gente trabalha a ansiedade, mata a ansiedade, a gente luta com ela ali, pra gente trabalhar com o quê? Exercício de atenção e de concentração. São os principais. E esse é um exercício de concentração, tá? O que você vai fazer? Você vai soltar todo o seu ar, vai... E toda vez que você inspirar, você vai inspirar rápido, o máximo de ar possível. Você vai preencher todo o seu pulmão, você vai puxar assim... E aí você vai contar quantos segundos você consegue segurar. Cara, você vai estar eufórico, você vai segurar poucos segundos, tá? Você vai segurar por 10, por 15 segundos. Você não vai segurar por 1, 2, 5 minutos. É difícil que você consiga fazer isso. Principalmente se você está num estado de ansiedade grande. Então você vai soltar todo o seu ar, você vai inspirar rápido e você vai contar. Se você quiser, você fecha o olho e fica lá, contando quantos segundos você consegue segurando o seu ar. Quando der o segundo, segurei por 10 segundos, você vai soltar rápido. E você vai inspirar de novo rápido. E você vai segurar. E sempre que você inspirar, você vai inspirar pelo seu nariz e você vai soltar pela sua boca, tá? Você vai fazer isso 2 a 3 vezes no máximo, ok? Por quê? Porque você não pode trabalhar muito essa oxigenação do seu cérebro, porque senão você vai ficar tonto. Vai ficar com a vista escura e aí vai dar ruim, tá? Vai desmaiar, ok? Não faça isso toda hora, não fica... Porque isso vai trazer muita oxigenação pro seu sangue e, de novo, vai escurecer a tua vista, você vai ficar tonto, vai ter muita coisa aí que não é pra ter nesse momento. Você vai pensar, meu Deus, tô morrendo, tô tendo infarto agora. Não é nada disso que você quer, tá? É por isso que você vai inspirar rápido e você vai segurar o ar. E vai segurar, e vai segurar, e vai contar, e segurar, e segurar, e segurar. Quando você estiver no limite, você vai soltar. Ok? Depois você vai fazer a mesma coisa. Você vai inspirar e vai segurar, e vai contar, vai contar. Quanto tempo você conseguir segurar? Você conta. Depois, quando você soltar, você solta rápido. Faz isso no máximo 3 vezes. 3 vezes, que é pra você, de novo, não ter muita oxigenação no seu cérebro e você ficar tonto, tá? Importantíssimo você focar na contagem, porque você tá muito ansioso nesse momento que vai acontecer.
ele vai acontecer agora, cara. Daqui 1 minuto você vai falar com a pessoa que você gosta, daqui 1 minuto você vai entrar numa reunião, daqui 1 minuto você vai entrar na live, daqui 1 minuto você vai, pô, você vai fazer teu TCC e você precisa ter pleno controle sobre a sua expressão. A ansiedade, ela tira completamente o controle da sua expressão. Então, quando você controla a sua ansiedade, você tem mais chance de controlar a sua expressão, tá? Faz esse exercício, manda pro seu coleguinha, fala assim, cara, isso daqui é para ser compartilhado mesmo, envia lá, fala assim, ó, fulaninho, você que fica ansioso aí nas suas apresentações, assiste esse vídeo, ok? Conseguimos fazer um vídeo mais curto? Conseguimos, né? Conseguimos, 35 minutinhos, tá dentro do momento aqui. Bota aqui embaixo, manda no direct se você tem dúvidas, se você quer aprender ainda mais sobre isso, que tô aqui para te ajudar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, ó, um beijo e até a nossa próxima encontro, que é amanhã, às 9 horas da manhã, tá bom?